Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Tudo bem com vocês? Esperamos que sim, não é, Dodô? E aí, como é que vocês estão hoje? Fizeram a higienização direitinho e continuam lavando a mão, passando álcool em gel, usando máscara quando precisam sair? Tia Bárbara e Dodô esperam que sim, tá, gente? Então, ontem, quem lembra o que foi que a gente aprendeu ontem? Tu se lembra, Dodô? Não? Eita, que Dodô tá com a memória fraca. E vocês aí em casa, lembram o que foi que a gente trabalhou ontem? História, não foi? Muito bem. Onde a gente fez uma revisão sobre os movimentos nativistas e também falamos também do ciclo do ouro, não foi? Muito bem, gente. E vocês fizeram as atividades? Espero que sim, hein? Tô de olho, tá? Então, o que é que a gente vai falar hoje, tia Bárbara? A gente vai falar sobre poluição visual. Vocês sabem o que é poluição visual? Tu sabe, Dodô? Não? Então, a gente vai aprender hoje o que é poluição visual, tá? E quais são as consequências que ele causa, tá, amor? Então, vamos lá junto hoje para o nosso conteúdo de poluição visual. Eu espero que vocês entendam direitinho, tá? E qualquer coisa, a gente conversa lá no Meet sobre isso também, tá bom? Então, vamos lá para as nossas operações de hoje e depois para o nosso conteúdo. Amores, agora vamos para as nossas operações de hoje, tá? Que será na nossa apostila nas páginas 9 e 10, certo? Então, na página 9, tia Bárbara vai fazer com vocês a segunda questão, tá? E na página 10, tia Bárbara vai fazer com vocês o primeiro quesito, certo? Então, vamos lá na página 9. Segundo, Renato comprou 39 pacotinhos de figurinhas do Batman. Então, ele comprou quantos? 39, não foi? 39 pacotes da figurinha do Batman. Cada pacote tem 8 figurinhas. Quantas figurinhas ele comprou? Então, em cada pacote desse, dos 39, vinham 8. Então, a gente vai o quê? Multiplicar para saber a quantidade de figurinhas que ele comprou. Então, vamos lá. 8 vezes 9, quem é que sabe? 72. 2 vão 7, certo? 8 vezes 3, ou 3 vezes 8, quanto é? 24. Mais 7, quanto, gente? 31. Então, ele comprou 312 figurinhas. Certo? Por quê, gente? Ele comprou 39 pacotes, mas nesses pacotes, em cada um, vinham 8 figurinhas. Então, nos 39 pacotes, tem 312 figurinhas. Certo? Agora, vamos lá para a página 10. Primeira questão. Uma professora comprou um pacote com 183 bolas. 183 bolas, certo? Ela quer fazer pacotinhos com 5 bolas em cada um. Responda. Quantos pacotinhos ela poderá fazer? Então, ela comprou 183 e quer dividir em 5 pacotinhos, né? Então, a gente vai ter que fazer o que aqui? Dividir, certo? Então, a gente sabe que o 1 aqui é menor do que o 5, então não dá para dividir. Então, fica o quê? 18. Qual é o número na tábua de 5 que dá 18 ou aproximadamente 18? Qual é, quem sabe? O número 5, o número 3, né? 3 vezes 5, 15. A gente faz o que agora? Subtrai. 8 menos 5, 3. 1 menos 1, 0. E desce o que aqui? O 3. Certo, gente? Então, aqui, qual é o número na tábua de 5 que dá 33 ou aproximadamente? Hein? Qual é? Muito bem, o 6. 6 vezes 5, 30.
menos 3 menos 0, 3. 3 menos 3, 0. Terminou a conta, certo? Então, ela vai botar em cada pacotinho 36 e ainda vão sobrar o quê? 3 bolas, certo? Então, sobrarão bolas fora dos pacotinhos? Sim, a gente viu aqui, ó, que sobram quantas bolas? 3. Então, na letra B, a gente vai colocar o quê? Sim. Sobraram 3 balinhas. Certo, gente? Então, as nossas operações de hoje foram essa. E agora vamos lá para o nosso conteúdo de hoje, que como vocês já sabem, vamos falar sobre poluição visual. Certo? Vamos lá juntinho agora. E hoje vamos falar sobre poluição visual. A gente vê muito o quê? Falar de poluição, mas nunca de poluição visual. A gente vê muito o quê? Poluição do ambiente, poluição da atmosfera, né? Poluição das águas, enfim. Mas hoje a gente vai falar sobre a poluição visual. Mas o que seria essa poluição visual, tia Bárbara? A poluição visual, gente, é um excesso de elementos visuais criados pelo homem que são espalhados geralmente em grandes cidades e que acaba promovendo o quê? Um desconforto visual. Por quê? Porque são tantas as informações que bombardeiam essas ruas dessas cidades que acaba deixando o quê? As pessoas um pouco confusas. Certo? Então, e o que são geralmente essas propagandas, tia Bárbara, que a gente vê esse tipo de poluição visual? São os anúncios, as propagandas, os excessos de placas, de fios elétricos, tá, gente? E entre outros. Porque, além desses danos estéticos que acabam, né, confundindo a nossa visão, deixando a gente confuso, este tipo de poluição ele pode chegar a ser perigoso. Perigoso, tia Bárbara? Sim, mas por quê? Porque, gente, esse tipo de poluição, ela pode fazer com que as pessoas se distraiam. Os motoristas que vêm ali, ó, dirigindo, eles podem se distrair vindo aquela propaganda, aquele anúncio, e pode o quê? Acabar perdendo o controle do veículo e provocando acidentes. Como também nós que passamos nas ruas andando, tá? Podemos também ficar admirando anúncios, propagandas. E o que é que vai acontecer? A gente pode perder a noção do tempo, acabar atravessando a rua sem olhar, né? Para ver se vem carro. E o que é que pode acontecer? A gente pode levar uma queda, a gente pode ser atropelado por um carro. Certo? Então, isso, a gente tem que perceber que é muito importante essa questão da poluição visual, né, gente? Então, a gente pode ver também, gente, que em essas cidades, por exemplo, que tem muito excesso de poluição visual, são o quê? Nova York, que tem uma rua chamada Times Square, eu acho que é bem conhecida, tá? Mas eu vou botar a imagem dela aqui, que ela tem o quê? Excesso de telões, onde passam inúmeros anúncios de lanche, de lojas de roupa, lojas de tudo do mundo que tem lá, certo, gente? E outro país também que vem sendo, que é bem movimentado com essa poluição visual, é o que? Tóquio, que também tá aqui a imagem que vocês podem ver aí, que tem o que? Vários anúncios e propagandas, certo, gente? Então, outros danos negativos do excesso de anúncios que a gente pode ver publicitários é o que? O incentivo ao consumo. Mas o consumo de quê, tia Bárbara? Um consumo, gente, acelerado de quê? Comida. Porque a gente vê muita propaganda de fast food, né? Como McDonald's, etc., entre outros, né? A gente pode fazer o quê? Acabar fazendo, com o consumo muito de alimentos, acaba estimulando ao quê? A obesidade, né? A gente também vê
que tem várias propagandas de bebidas alcoólicas que faz o que? Acontece, pode provocar alcoolismo, né, gente? E compras em excesso, onde às vezes as pessoas elas nem precisam comprar aquilo ali que elas veem, mas elas se sentem tão atraídas por aquelas propagandas, aqueles anúncios, que elas acabam que indo lá comprar por motivo nenhum, apenas porque foi convencido que aquele produto ali era bom, certo, gente? E outra coisa também que é o dano é o quê? A quantidade de lixo, o acúmulo de lixo. Porque, querendo ou não, a gente sabe que quando aqueles anúncios são retirados, eles fazem o quê? Viram lixo. Certo, gente? Então, aqui no Brasil, é muito fácil perceber esse impacto da poluição visual em dois momentos. Um é na entrega, né, de panfletos, aquela questão da panfletagem, onde a gente anda mesmo pelas ruas do centro do Recife, até no shopping mesmo, e tem pessoas entregando panfletos de lojas, de promoções, de comida, não é, gente? E também durante as eleições. Tia Bárbara, por que nas eleições? Porque a gente vê em todo o canto o quê? Aquelas imagens daqueles candidatos colados nos muros, nos postes. Tem o que também? O povo muitas vezes pinta a casa, né, com o nome daquele candidato, com o seu número também. Também tem a entrega de santinhos, que a gente chama, que são aqueles panfletos que eles entregam mostrando a foto do candidato, o número do candidato e muitas vezes as promessas que eles fazem que vão cumprir, né? Então, isso tudo a gente pode perceber que também é uma forma de poluição visual, principalmente que acontece aqui no Brasil. Certo, gente? E além de tudo isso, a gente ainda vê o quê? Além da poluição visual, uma poluição ambiental. Por quê, gente? Porque para ser produzido aqueles santinhos, aqueles panfletos dos candidatos das eleições, o que é que acontece para poder ser produzido? Sabe o que é que acontece? São desmatadas, gente, 20 árvores para poder fazer o papel, porque a gente sabe que o papel vem das árvores, né? E também, sabe quantos litros de água são usados para fazer aquilo? Porque vocês lembram que quando a gente viu aquela palestra sobre a água da Compesa, que o palestrante lá disse que para tudo que a gente vai fazer, a gente precisa de água. Então, para fazer papel também precisa de água. E são utilizados, gente, 100 mil litros de água para fazer 1 tonelada de papel. 1 tonelada, gente, é o quê? Muita coisa, tá? Que acaba fazendo o quê? Acumulando mais e mais lixo. Porque o que é que vai acontecer? Quando as eleições passar, né? Todo mundo vai jogar fora aquilo ali, muitas vezes de forma incorreta, que acaba chegando aonde? Nas canaletas, faz entupimentos, enchentes, porque a água quando chove não consegue escoar porque está entupida as canaletas, e muitas vezes esses papéis acabam chegando aonde? Nos rios e mares. Não é, gente? Então, esses também são os problemas que acontecem com a poluição visual. Outros tipos de poluição visual que a gente vê muito comum nas cidades são o quê? As pichações e o grafite, certo? Mas o que são, tia Bárbara, pichação e o grafite? Vamos ver lá qual das duas que polui visualmente a nossa cidade, certo? Então, a pichação, gente, ela é uma forma de expressão, tá? Que teve origem por volta dos anos 60, que foi usado, né, e adquirido principalmente pelos jovens e que quase sempre pelo mesmo motivo que eles fazem essas pichações, para deixar suas marcas ou mensagens pela cidade, certo? O grande problema ocorre quando esses jovens deixam suas mensagens como forma de vandalismo, deixando várias marcas em locais públicos e privados sem autorização. Ou seja, acho que provavelmente a gente já viu muito essa questão da pichação, tá? Que tia Bárbara vai botar aqui a imagem para vocês verem como é a pichação, tá, gente? E que a gente tem percebido que, principalmente no centro da cidade, a gente vê muita poluição visual, porque às vezes não são nem mensagens que são deixadas, apenas são marcas
que eles simplesmente, né, esses jovens fazem só para deixar lá suas marcas e fazer o quê? Retirar a beleza da cidade. Porque a gente vê, para todo canto que a gente olha, a gente vê uma pichação que não tem significado nenhum, não traz mensagem nenhuma, é apenas o riscar por riscar, né? Então, lá, pichar sem nenhuma intenção, certo, gente? Muitas vezes a pichação é confundida como o grafite, que é diferente da pichação. Por que, tia Bárbara? Porque o grafite, gente, por sua vez, ele é considerado uma verdadeira obra de arte. Obra de arte, tia Bárbara, grafite? Sim, gente. Por quê? Vocês vão ver. Porque, ó, como qualquer arte, o grafite, ele também traz uma forma de expressão. Pois muitos artistas, o que é que eles fazem? Eles expõem, na hora que eles vão grafitar, os seus sentimentos, os seus pensamentos, e muitas vezes eles fazem até críticas sociais nos muros da cidade. Por exemplo, essa daqui, ó, é uma pichação de arte, tá? Ó, estão vendo? Fica muito bonito nos muros, onde as pessoas geralmente eles concedem autorização, tá, gente? Para que essa arte seja feita, tá? E essa daqui, ó, é com uma pichação, uma grafitagem, desculpa, a partir de um pensamento, de uma crítica da nossa sociedade. Certo, gente? Então, a diferença da pichação e o grafite é essa, que muitas vezes a pichação é mais como uma forma de vandalismo. Já o grafite não. O grafite, o que é que acontece? Ele vai embelezar a nossa cidade, né? Trazer o quê? Expressões de sentimentos, de pensamentos, de uma crítica à sociedade, certo? Às vezes frases bonitas de vários escritores conhecidos, de cantores, certo, gente? Então, e geralmente o quê? As pichações são feitas em locais sem autorização, até nos patrimônios públicos, né? Como a gente vê, igrejas históricas, monumentos históricos que a gente tem muito aqui na nossa cidade. Já o grafite, isso não acontece. Eles fazem o quê? Eles respeitam essas partes da nossa cidade e também eles têm um código entre eles, que onde um grafiteiro, ele faz lá a sua arte, certo, gente? Outro grafiteiro, ele não pode botar outro grafite por cima daquela arte. Ele tem que procurar outro lugar para deixar a sua arte também, tá certo? Nas ruas. E a pichação não. A pichação, um vândalo chega lá, picha, outro picha por cima. E assim fica cada vez mais feia a nossa cidade, enquanto aqui no grafite, tá? Ele embeleza a nossa cidade. Até tem lugares, como, não sei se vocês já viram, tia Bárbara já comentou também aqui, do Recife Antigo. No Recife Antigo tem uma rua onde há vários grafites, bem criativos, que a gente pode tirar fotos, certo? Tem asas, tem um tubarão como se fosse mordendo a gente, tem várias coisas e é lindo de se ver essa rua, certo? Também em São Paulo, que o povo chama muito do Beco do Batman, que também é uma rua onde tem vários grafites, onde é ponto turístico também aqui, como aqui em Recife, essas ruas, certo, gente? Então, o que é que a gente quer que tia Bárbara quer que vocês façam hoje sobre essa questão da poluição visual? Vocês vão fazer, gente, uma pesquisa, tá? Sobre a pichação e o grafite, tá? Onde vocês vão ver o quê? Quando foi que nasceram, se tem algum movimento social em relação a isso, qual é a história, tá? E também sobre o grafite, tá certo, meus amores? Então, a nossa aula de hoje foi essa, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, certo? E também espero que vocês tenham entendido, tá? E que a gente possa também, gente, tomar consciência de que a gente precisa também ter consciência de tal que não jogando esses panfletos na rua, esses panfletos para que a gente descartar de forma adequada, para que além da poluição visual, não tenha o quê? Uma poluição ambiental. Tá certo, gente? Então,
Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da nossa aula de hoje e a gente fica por aqui e se encontra amanhã, certo? Um grande beijo no coração de vocês e até amanhã. Hello, quarto ano! How are you guys? Good morning, good afternoon, good evening. Como é que vocês estão hoje, hein? Eu espero que vocês estejam, ótimos, tá certo? O Teacher Hernandes está great, ótimo também, ok? Então, sem mais delongas, a gente vai falar sobre o assunto de hoje. O que será, o que será, o que será, o que será, o que será? Hoje a gente vai falar novamente sobre o there is e there are. Se você assistiu o vídeo da semana passada, você viu que there is e there are significa existe, existem, tá certo? Quando eu quero falar que existe uma coisa aqui, tem uma coisa aqui, tem uma coisa lá, ok? Então, para você ter uma noção melhor do there is e there are, assiste o vídeo da semana passada, que aí você vai se ligar melhor, ok? Então, there is e there are, como eu estava falando, significa existe, existe, tá certo? Mas não o a letra. O a de há um piloto aqui, existem 2 pilotos aqui, nesse sentido, ok? Então, vamos lá para algumas dicas. There is, a gente usa no singular. There are, a gente vai usar no plural. Não sabe o que é singular e plural? Vamos lá aprender. Vejam bem, singular é quando eu tenho uma coisa. Por exemplo, aqui eu tenho, por exemplo, one book. Então, tá no singular, one book. Mas se eu pegar mais de um, eu tenho two books. Two books. Two books tá no plural já, porque tem mais de um. Então guarda na sua cabeça. Singular, um. Plural, mais de um. É 2, plural. 3, plural. 300, plural. Ok? Mas se for um só, singular. Combinado? Combinado. Vamos lá. Então, eu coloquei alguns exemplos para vocês, alguns exemplos bem simples, que é para vocês associarem melhor, mas a gente vai trabalhar isso no Meet com algumas questões, ok? Então, a gente tem, there is a book. Então, a gente tem, there is a book. There is a book, que é, existe um livro, ok? Existe um livro, tem um livro. E tá no singular, porque eu só tô falando de um livro, ok? E dando outro exemplo com o singular. There is an apple. There is an apple. Ou seja, tem uma maçã. Existe uma maçã, ok? Bem simples, né? Então, there is a book no singular, porque só tem um livro. E there is an apple singular também, porque só tem uma maçã. Estou falando de uma maçã. Vamos lá para o plural agora. There are, lembra que o are é no plural? There are 3 books. Percebam que agora eu não tenho só um livro. Eu tenho, 3 livros. Então, se eu tenho mais de um, eu vou usar o plural, ok? Então, there are mais de um. Se são 3, é mais de um, obviamente, né? Ok. Então, there are 3 books. E o outro exemplo, there are 8 apples. There are 8 apples. Ok? Então, tem 8 maçãs. 8 não é maior que 1, né? Obviamente. Então, a gente vai pro plural, ok? Então, basicamente a aula foi essa, bem rapidinha, né? Só para vocês relembrarem o there is e there are. E lá no vídeo a gente vai treinar isso melhor com algumas questões que tem no livro de vocês. Vou estar esperando todo mundo lá. E bye!